Olá, queridos! Graça e paz da parte do Senhor, amém? Quero lembrar você que essa é uma live do Seminário Teológico Evangélico Batista Nacional, no Rio de Janeiro. Nós temos, então, debatido temas muito legais aqui, coisas muito importantes para o reino de Deus. Hoje nós temos a presença ilustre aqui de uma pessoa super simples, super simpática, mas com conhecimento bíblico enorme, e vai nos abençoar e nos ajudar muito. Eu já vou chamar ele aqui. Olha quem está aí, esse moço simpático. Tudo bem, meu mestre? Tudo bom, graças a Deus. Que bom. Eu vou aumentar a luz aqui, que tá meio escuro aqui, vou jogar um pouquinho mais de luz. Mas aí, tudo bem? Tudo paz? O áudio está chegando bem? O áudio para mim tá ótimo. Para o senhor tá legal? Tá, eu tô te ouvindo bem. Eu tô sem microfone, sem fone, que acho que fica mais tranquilo. Nosso querido pastor José Carlos. Ou Zé, como é que eu te chamo? Zé. Minha mãe me chamava de Zé. Meus irmãos me chamam de Zé. Meus amigos me chamam de Zé. Então, mas é um nome bonito, né? Zé. Pronto, é simples, é direto, é dinâmico. Eu acho que ninguém esquece, né? Tem José do Egito e tem o pai de Jesus, né? Estou bem representado. Tá bem. Amém. Nosso querido Zé, pastor José Carlos, é um dos vice-presidentes da nossa Convenção Batista Nacional, e ele é pastor da PIB de Brasília, né? E tem lá lecionado, ensinado, discipulado e abençoado muito o povo de Deus. E hoje ele é o nosso convidado. Pastor, o senhor já começa se apresentando, se o senhor quiser. Você é uma pessoa super simples, mas só fica à vontade para depois nós entrarmos aí no nosso tema. Não, você já falou quase tudo que importa, né? Meu nome e o que eu tenho feito ultimamente, né? Já são 50 e tantos anos de vida, quase 60, e desde os 25 eu estou no meio batista nacional. Desde 90 eu me formei, na verdade, no seminário lá em São Paulo. Em 91 eu já comecei a trabalhar como professor e nunca parei, né? Então já são 30 anos de docência em diversas áreas aí, mas eu não sou realmente um acadêmico. Eu sou mais um pastor local que gosta da Bíblia, e como pastor gosta de conversar, meu assunto predileto é falar das Escrituras. Eu, de fato, não tenho uma veia acadêmica muito forte. Eu costumo dizer que eu não sou muito estudioso, como alguns pensam, né? Tem diferença entre o cara que é estudioso e o cara que é inteligente, né? Eu não estou no time dos estudiosos, mas eu caminho mais na área da autodidática, na área de quem pensa, levanto questões e na verdade, eu ainda estudo muito por meio do pensar, né? Do refletir, do ponderar, do questionar. Eu costumo dizer que a minha teologia ainda está em formação e eu estou constantemente revendo certos pontos que antes eu pensava assim, eu estudei assim no seminário, mas hoje eu já não penso assim, já não ensino dessa forma, e às vezes eu falo para os alunos, pode ser que daqui a 5 anos, se você me encontrar de novo num curso por aí, eu já falei outra coisa diferente. E você fala, pô, mas só me ensinou assim? Eu falei, cara, naquela época eu pensava assim, mas hoje eu estou pensando desse jeito. Então é por aí. Eu estou na escatologia principalmente. Escatologia é um negócio que eu já transitei muito, né? Mas hoje eu estou mais consolidado. Olha, essa palavra que o senhor deu aí sobre essa mudança de pensamento, na verdade, o conhecimento vai trazer isso, vai trazer a gente sempre uma exigência, né? De nós temos que reavaliar o nosso conhecimento a cada dia para a gente crescer também, não ficar amarrado ali. E foi numa live sua, né, que há um tempinho atrás aí, durante esse período de pandemia, o que eu pude apanhar do senhor, eu apanhei, tá? Eu peguei bastante coisa. E foi uma dessas lives, né, que o senhor estava falando sobre escatologia. Eu falei, pronto, a gente tem que pegar essa área do conhecimento e trazer para os nossos alunos também. Então, pastor, eu quero que o senhor fique à vontade. Agora, o senhor vai usar qual texto, onde é que nós vamos começar, para a gente poder andar numa linha legal aqui?
Como a escatologia é muito longa, é muito grande, muito extensa e há muitas perguntas, é melhor a gente focar em um ponto específico. Eu começo a minha escatologia sempre pelo sermão escatológico. Não foi sempre assim, não é? Mas nos últimos anos eu gasto mais tempo trabalhando o sermão escatológico de Jesus e particularmente eu sou daqueles que primeiro eu leio Marcos e depois é que eu vou observar os acréscimos que Mateus fez para fazer as pontes com os textos judaicos, né, a validação para a sua comunidade judaica, e depois eu analiso Lucas e quais foram as pequenas variações do texto lucano, que ele ouve naturalmente outras tradições orais também, e então eu acho que se a gente partir de Marcos 13, é didaticamente mais interessante. Amém. Marcos é interessante porque foi o primeiro evangelho, né, escrito. Isso. E ele serviu de base, aquela fonte, né, serviu de base para os outros também. Agora, assim, os discípulos vão andando aí numa linha, né? Jesus vai, é um evangelho pequenininho, tem 16 capítulos, mas aí Jesus vai até o capítulo 7 fazendo um monte de milagre, coisa maravilhosa. Quando chega no capítulo 8, ele começa a mudar a tônica, ele começa a falar um pouco de morte, começa a falar de fim dos tempos. Assim, ficou confuso aquilo ali. Já era meio confuso. Dali em diante, eles vão ficar na confusão mesmo. E tá aí. É por aí. Vamos de Marcos 13, então? Beleza, por aí. Vamos seguir um roteiro mais curto. Vamos lá. Vamos então conversar aqui. E o que o senhor tem? Como é que a gente começa? Os discípulos estavam lá, olharam o templo, começaram a ficar confusos lá com aquela imensidão de obra, e aí Jesus vai falar para eles, vai tudo acabar. E aí, como é que fica? O deslumbramento, né? Os evangelhos são distintos, né? Os sinóticos, os 3 sinóticos contêm esse sermão, e é curioso como eles são pequenas sutilezas, mas em um grupo de discípulos, em um texto é um grupo de discípulos que está encantado, em outro, como em Marcos, né, é alguém especificamente que vai falar com Jesus e vai todo deslumbrado. Olha, mestre, que construções, que pedras, que coisa maravilhosa. E acho que Jesus olha para ele com aquela cara e fala assim, mas isso aí não... aproveita para olhar agora porque não vai durar muito tempo. Exatamente. Então nasce de uma maneira meio que despretensiosa. Jesus, não foi ele que disse, olha, vejam, meninos, venham aqui, olhem para isso tudo, tá vendo? Prestem bem atenção, não vai ficar pedra sobre pedra. Não foi assim que nasceu a conversa. Um discípulo faz um comentário despretensioso, ele não está querendo saber de Jesus, o senhor concorda com isso, não concorda, o templo é de Deus, não é de Deus, não tem nada de teologia nisso. Tem deslumbramento com a arquitetura, e Jesus dá uma resposta sem dar muitos detalhes, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Estão vendo essas grandes pedras? Não vai ficar nada aqui. E aí, lógico, depois eles saem de lá, estão no Jardim das Oliveiras, é a semana chamada Santa, então eles estão naquele vai e vem, passa o dia em Jerusalém, no templo, discutindo lá com o pessoal e arrumando confusão, vai dormir fora para dormir em segurança, né? Ora em Betânia, ora no pequeno povoado lá de Efraim, né? Sim. Então Jesus se refugia fora de Jerusalém. E nessa passagem pelo Jardim das Oliveiras, Marcos vai dizer que são os discípulos chegados. João, André e Pedro. Só os 3. São os 3 que vão chegar para Jesus e perguntar, mestre, que conversa é essa? Né? O que o senhor está dizendo? E a gente não sabe bem se são 2 perguntas ou 3 perguntas. Às vezes, depende do evangelho que a gente lê, eu tenho vontade de dividir em 3 perguntas. Outras vezes eu entendo que são só 2, porque Mateus, principalmente, dessa linha, eles falam assim, quando acontecerão estas coisas? Que coisas? A conversa que começou lá no jardim. Quando é que as pedras serão derrubadas? Quando é que o templo vai ser destruído? Então essa é a primeira pergunta. E aí eles já emendam outras 2. Porque na cabeça deles, a destruição do templo é o fim de tudo.
E é por isso que eles já emendam as duas perguntas, né? Quando acontecerão estas coisas, a tua vinda e o tempo do fim, né? Deixa eu ver, pegar literalmente aqui o texto de Marcos, né? Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Esse é o texto de Marcos, né? Está limitado a elas. Mas em Mateus 24, é essa ideia do tempo do fim. E é curioso como eles, eu suponho, né? Não posso fazer uma afirmação categórica sobre o pensamento dos outros, mas eu suponho que para eles a destruição do templo só aconteceria concomitante à vinda de Jesus e o fim da história. Sim. Eu imagino que na cabeça deles o templo era para sempre. Sim. Mas aí Jesus vem pelo processo da desconstrução, né? Fala assim, olha, não é bem assim, né? E aí ele começa a pontuar e a diferenciar duas coisas. Uma coisa é a destruição do templo de Jerusalém, outra coisa é o tempo do fim e a vinda do Filho do Homem. Então, eu volto a dizer, às vezes eu fico entre três perguntas, por quê? Uma, destruição do templo. Duas, a tua volta. Três, tempo do fim. Ou talvez, destruição do templo e a tua volta e o tempo do fim como uma coisa só. Mas a cabeça deles, acho que não estava pensando nisso, não. Para mim, eles imaginavam que o templo ia ser igual ao trono de Davi, né? Aquela promessa lá para Davi, o teu trono vai durar para sempre. O cara não passou de Roboão. O templo, o reino de Salomão suportou só por causa da herança de Davi, mas depois a coisa foi, e se o reino de Davi era para ser eterno, sem dúvida não foi, porque os babilônios acabaram com a dinastia. Exatamente. Ó, eu não sei se o sinal aí para o seu tá legal, às vezes está dando uma falhada aqui, mas eu acho que é a minha rede aqui, a sua tá boa. Para mim tá bom. Tá bom, tá bom. O pessoal aí é que tem que dar um retorno para a gente, se for a minha que estiver falhando, para eles darem um toque aí para a gente. O pessoal vai escrevendo aí, olha, eu tô aguardando o pessoal está acenando muito, pessoal. Tem muita gente que está acenando para a gente, então só, vou acenar de volta, porque não dá para a gente acenar um a um, mas vamos lá, pastor. Então, os discípulos, eles começaram essa conversa aí, né, com Jesus, a perspectiva era de outros, talvez porque muitos deles estavam lá ainda naquela visão de Daniel, capítulo 7, talvez, de que o reino de Deus viria de uma vez só e pronto, e acabou. Não esperava que houvesse essa passagem de tempo. Na verdade, não esperava um sacrifício de Jesus, muito mais a destruição de templo nenhum, né? Mas aí Jesus vai pegar esse momento aí para poder também introduzir um outro contexto, né? Ele vai começar a dizer, não, inclusive vai acabar, e alguma coisa vai acontecer depois. E aí, pastor, como é que se sucede essa história? É curioso a gente imaginar que se esse assunto não surge de forma espontânea, quase que despretensiosa, como eu disse, quando Jesus ensinaria isso? Será que não estava no projeto acadêmico de Jesus? Quando a gente faz a nossa matrícula no seminário, está lá a previsão, né? Disciplina A, B, C, e um dia está lá, escatologia. Então, se considerarmos o tema da escatologia, será que ele não estaria no calendário de Jesus? Jesus não ia falar sobre isso? Eu fico supondo que talvez fosse aquele assunto para depois da ressurreição, porque não era talvez a prioridade de Jesus, mas o assunto apareceu e Jesus não é de fugir de conversa, né? E então ele começa a ensinar os discípulos. E aí a gente vê a questão da profecia. Não é? A profecia é muito importante na Bíblia. Nem sempre a profecia é preditiva, a profecia aponta para o futuro. Às vezes a profecia é uma leitura da realidade presente. Sim. Por exemplo, é assim que eu encaro o livro de Daniel, né? Eu sei que a maior parte das pessoas leem Daniel como uma profecia do futuro, como um homem que viveu 500 anos antes de Cristo e está prevendo coisas que vão acontecer, inclusive nesse texto aqui
sermão escatológico. Em Mateus ele será citado, como previu o profeta Daniel, vão acontecer por volta do ano 160 a.C. Então nós teríamos um hiato de 500 a 160, arredondando os números, né, de 350 anos. As pessoas, a maior parte, pensa em Daniel como um profeta que viveu lá atrás. Mas eu, particularmente, estou junto com os católicos na crença de que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, é apocalíptica. Tanto que nas Bíblias católicas ele é o último livro do Antigo Testamento, porque ele é escrito depois, e ele de fato é escrito numa linguagem apocalíptica, pelo menos os 6 últimos capítulos, aquilo que parece como profecia preditiva do futuro, na verdade é um estilo literário que descreve aquilo que eles estavam vivendo. Sim. Então não está prevendo o que vai acontecer, está descrevendo os cenários que já haviam acontecido, inclusive a questão do príncipe da Pérsia, o rei do norte contra o rei do sul, a questão dos Ptolomeus no Egito, ao sul de Israel, e os Seleucidas na Síria, ao norte de Israel. Então não são profecias preditivas, são narrativas apocalípticas, dando significado àquela história já acontecida, mas prevendo, como o sonho de Nabucodonosor, esse sim poderia ser interpretado ou considerado um texto mais antigo, né? Não chama assim a prosa de Daniel, as narrativas de Daniel, aquele sonho que prevê a pedra que será cortada da montanha e vai esmagar, vai triturar os reinos. Isso pode ser um texto realmente anterior, não é? Mas os 6 capítulos finais de Daniel estão de forma apocalíptica, um estilo literário diferente, dando sentido àquela profecia, ou aquele sonho profético, melhor dizendo, que foi dado a Nabucodonosor, a chegada do reino eterno, que nunca teria fim. E nós, cristãos, naturalmente, damos esse reino a Jesus, porque entendemos, conforme revelado nas Escrituras, a palavra do próprio Jesus, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, significa que ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, como diz o Apocalipse, como diz o apóstolo Paulo, aquele que está assentado acima de principados e potestades. Então isso aí é inquestionável, mas esse reino que se manifestou já naqueles dias, que vem se expandindo, vem levedando a massa com uma pequena porção de fermento, este reino, ele tem sinais escatológicos, ele anuncia uma era vindoura, mas essa era vindoura, ela é experimentada de uma maneira ainda incipiente por nós. Então nós temos as bênçãos escatológicas da vida eterna, por exemplo, mas ainda morremos. Temos o dom do Espírito Santo, mas ainda estamos sujeitos a uma natureza pecaminosa. Temos a promessa de ter um corpo semelhante ao de Jesus, incorruptível, ou seja, que não vai adoecer, que não vai se corromper, mas ainda estamos aqui sujeitos às doenças. Então nós vivemos uma escatologia não realizada. Por isso a nossa vida ela é muito mais marcada por fé e esperança do que por concretudes. Nós esperamos coisas que ainda não vimos. Ainda não chegou nem à nossa cabeça, nem imaginamos aquilo que Deus preparou para nós. Então a escatologia que Jesus anuncia, ela é de fato uma escatologia que deve ser encarada dessa forma. E eu diria que essa narrativa dos fatos previstos por Jesus tem a ver com a resposta específica à pergunta específica. Então, se a pergunta foi, quando é que o templo vai ser destruído? A resposta diz respeito a isso. Se a outra pergunta é, quando é que o Senhor vem? E quais os sinais da sua vinda? É isso que Jesus está respondendo. Agora, quem quer entender o anticristo, quem quer entender grande tribulação, quem quer entender um monte de outras coisas, o arrebatamento da igreja, como é que nós vamos ser depois da ressurreição, isso não está aqui. Jesus só respondeu 2 perguntas. Qualquer aventura fora disso aí é especulação. Então eu gosto de me manter
mas centrado nesse jogo de pergunta e resposta. Os discípulos fizeram 2 perguntas, Jesus respondeu a essas perguntas. Em cima disso, a gente está num solo mais seguro. Eu concordo com o senhor. Eu acho que a gente... Jesus usou, embora tenha uma linguagem aqui que o senhor vai explicar muito melhor do que eu explicaria, obviamente, mas embora Jesus usou algumas expressões que são muito mais comuns para a realidade de Israel, para aquele tempo, senão a gente entra num momento anacrônico aqui, a gente acaba falando coisas fora do contexto. Né? Jesus falou coisas que eram do seu contexto, e para eles fosse mais fácil entender, e muita gente confunde aqui algumas coisas que estão no sermão escatológico, que é um sermão mais simples em relação ao que a gente vai encontrar, por exemplo, se a gente tentar ler o Apocalipse, né, com toda uma linguagem figurativa muito mais intensa. Mas então, pastor, sobre o que Jesus está falando, sobre essas 2 perguntas aí que o senhor colocou. Vamos lá. Como é que se segue essa bendita dessa história do sermão escatológico na resposta já da primeira pergunta? Quando vai ser destruído, ou se vai ser destruído, o que vai acontecer nesse momento aí em diante? Jesus, na questão da destruição do templo, ele avisa os discípulos para eles se prepararem. Então era algo que eles veriam, ou que eles estariam por ali, não é? E há uma frase muito forte nesse texto, que essa geração, né, vai acontecer certas coisas, ou estas coisas acontecerão nessa geração. Então vocês estejam preparados, porque isso aí, não estou falando do tempo do fim, não estou falando lá adiante, mas estou falando de vocês. Né? Então vamos ler, capítulo 9, capítulo 3, verso 9, Jesus fala um pouquinho aliás, vou pular um pouquinho do 7 ao 9, porque é o princípio das dores. Depois a gente fala dele. No verso 11, Jesus começa a deixar claro para eles que eles vão ter dificuldades. Né? Vocês vão ser levados, vocês vão ser entregues, mas fiquem tranquilos, Deus vai guardar vocês, o Espírito Santo vai colocar a palavra na boca de vocês, vocês estão juntos, né? Vocês serão odiados por causa do meu nome, mas vocês têm que permanecer. E aí no 14 ele vai dizer, quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, o Marcos faz um comentário, quem lê entenda, e em Mateus conforme disse o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Então ele está falando de Jerusalém. Quem está na Judéia, ou seja, está na circunvizinhança, nas vilas vizinhas a Jerusalém, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem para tirar coisa de casa. Então, se você está no alto telhado, de lá mesmo vaza. Né? Usando a figura do Rio de Janeiro, né? Você está na laje, vai embora. Né? Não desce, não entra em casa não, já sai, vaza daí. Quem estiver no campo, não volte. Ou seja, se você está fora da cidade, você está fora das muralhas, você está no campo, não entre na cidade. Não pense que a cidade será um lugar seguro, porque a cidade não será um lugar seguro. Então quem está no campo, quem está na cidade sai, quem está fora não entre. E aí ele começa a dizer, ai das grávidas, orem para que não aconteça no inverno, né? Porque serão dias de grande tribulação, e se esses dias não fossem abreviados por causa dos eleitos, ninguém seria salvo. Eu confesso que aqui a palavra eleitos é uma palavra meio anacrônica, usar o termo que você usou há pouco, né? Porque Jesus não usa a expressão eleitos. Eleitos é uma expressão tipicamente paulina e é rara. Né? Pedro vai usar isso na sua carta, quando ele vai chamar todo mundo de eleito, logo na saudação. O único que vai usar essa expressão. Mas o conceito de eleito é uma coisa estranha na boca de Jesus. Mas deixa isso para lá, que isso é mais complexo de trabalhar agora. Né? Então Jesus está falando de algo que vai acontecer logo, de algo que vai acontecer em breve. E ele previne os discípulos para não entrarem na cidade, para saírem. Em Lucas, a expressão de quando vocês virem os exércitos rodeando a cidade.
Lucas usa a figura clara do Império Romano, quando vocês virem os exércitos rodeando a cidade. E Mateus vai usar a figura clara do Daniel, a abominação do lugar santo, ou seja, os gentios no templo. Sim. Professor, eu vou chamar de professor agora, não vou conseguir chamar de Zé, não. Você é legal. Professor, olha só, tem algumas perguntas que vão chegando aqui, e alguns fazem a gente assim, meio pensar aqui. O senhor está falando sobre essa questão, a resposta de Jesus a respeito da pergunta dos discípulos sobre o tempo, e começa a citar algumas coisas a respeito do que aconteceria nesse período que o templo iria ser destruído, haveria perseguição. E aí tem uma pergunta aqui, uma pergunta de um cara que o senhor conhece muito bem, pastor Marcos Sucupira. Conhece o pastor Marcos Sucupira? Gente boa. Oi? Vamos ver se ele é meu amigo mesmo. Se ele for meu amigo, ele pega o leve. Não, ele fez uma pergunta interessante aqui. Ele quer saber a pergunta dele, né, para gerar talvez aqui um pouco de discussão também bacana, se os discípulos, por estarem subjugados aos romanos, eles tinham, nesse caso, no entendimento dessa palavra de Jesus, uma visão política. Se eles estavam presos, eles talvez estivessem presos a uma visão política, ou puramente política, ou mais política do que qualquer outra coisa. Bom, pensando no momento em que o sermão é proferido, é pouco provável. Pensando no momento que o sermão é proferido. Vamos pensar então na época que o sermão foi escrito, que os evangelhos foram escritos. A gente também tem que pensar isso, né? O Marcos vai escrever em Roma aos pés de Pedro. A fonte de Marcos é o próprio Pedro. E o texto que Pedro disse para Marcos vai ser inspiração para Mateus e Lucas. Então vamos pensar que esse texto é escrito lá nos anos 50, talvez já no princípio dos anos 60, se Pedro morreu em 64, e se preferirmos uma data mais tardia, já há perseguição do Império Romano, quando o texto é escrito. Então, o meu amigo Marcos Sucupira, né, vai depender da gente imaginar quando Jesus falou, talvez a compreensão política fosse pequena, incipiente, eles talvez não vissem em Roma uma ameaça, porque naqueles dias, Jesus de fato não se opunha a Roma. Jesus tinha mais rusgas com a religião do templo, certo? Mas quando o evangelho é escrito, no final dos anos 50 ou princípio dos anos 60, Roma já havia se indisposto com os cristãos. E é bem provável que nós tenhamos já na produção do evangelho uma compreensão política mais atualizada, e eles já veriam Roma como o prenúncio ou como o algoz, né, dessa destruição. Há quem prefira, inclusive, os evangelhos com datas posteriores ao ano 70. Eu prefiro ser um pouco mais ortodoxo nesse ponto e preferir a autoria apostólica, sustentar a autoria apostólica. Eu acho que é muito mais sensato para a gente, muito mais seguro também, não é? Mas eu acho que eles já entendiam, sim, que Roma seria o tacão que ia executar a malignidade contra o templo. Tinha um dedo de Domiciano aqui, tinha o dedo de destruição já iminente. O templo, quando foi escrito o Evangelho, o templo já tinha sido destruído ou estava para ser destruído? Como é que estava esse momento aí? Já que Marcos foi escrito lá por perto do ano 70, né? Ou antes um pouco? Eu creio que antes. Se a fonte de Marcos é Pedro, tudo bem que Pedro já poderia ter morrido quando Marcos escreveu. Não é? Marcos guardaria as anotações e depois ele escreve. Mas eu, pessoalmente, acho que não faz muito sentido Marcos omitir. Aí a gente já vai discutir a autoria de Marcos, a gente acaba abrindo para muita coisa, né? Porque Marcos omite Pedro andando sobre as águas, por exemplo. E se Pedro já tivesse morto, ele poderia ter escrito. Mas por que ele não escreveu? Porque Pedro não deixou. Por que ele omite...
a declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Por que que ele omite no texto a resposta de Jesus? Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra. Por que que em Marcos não consta essa resposta de Jesus? Porque Pedro não deixou ele escrever, mas Mateus e Lucas escreveram, né? Então eu vejo Pedro, eu concebo Pedro fiscalizando o Evangelho. Na minha cabeça funcionou assim. Então, o Evangelho, o sermão foi rememorado por volta dos anos 50, final dos anos 50 e 60, e a destruição ainda vai acontecer no ano 70. Esse é o meu pensamento. Ótimo, porque o senhor está colocando uma visão interessante aí, que talvez tem gente aí que está assistindo e está entendendo como é que a gente tem que interpretar a Bíblia por alguns conceitos um pouquinho além. Olha só, o pastor está falando sobre a historicidade. Oi? São conceitos hipotéticos, mas fazem sentido. Sim, sim, porque a gente está tentando dar um pouquinho de vida a esse contexto também. Entender um pouquinho que entre ter acontecido o fato e ele ter sido escrito, né? E fora que Marcos não foi discípulo direto de Jesus, então ele vai pegar também de Pedro. E o senhor falou uma coisa interessantíssima. Pedro foi, então, o ápice da humildade aqui. Por quê? Porque Pedro não permite, talvez, que escreva tu és pedra e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, mas ele permite escrever arreda de mim, Satanás. Isso, ele permite, exatamente por isso. Exatamente esse lapso de humanidade, essa intensidade da humanidade dele, e não deixa algumas outras questões aí que poderiam trazer para ele até uma certa divindade, né? Ele se esquiva. Interessante, pastor. Obrigado aí por esse... Eu acho que nós temos que aprender com a humildade de Pedro, né? Infelizmente, a gente não vê muita gente assim, mas é por aí. Eu costumo dizer que os grandes homens de Deus são humildes. Se não é humilde, já não é... Nem sei se pode ser chamado de homem de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, né? Então, é complicado. Quando você perde a humildade, você perdeu quase tudo, né? Eu me orgulho da minha humildade por causa disso. Mas vamos lá. Pastor, mestre, a gente tem que ter cuidado, porque a live dura muito pouco e a gente um assunto puxa outro. Se a gente for conversar, é 3 horas. Mas não é fácil, não. 4 horas, fica tranquilo. Mas não é fácil, não. Então, mas eu creio que a questão da destruição no ano 70, ela foi dentro da geração conforme Jesus previu para eles. Essas coisas não acontecerão antes que essa geração passe. Então, alguns deles talvez tivessem pensado, nós temos que nos preparar, porque Jesus disse que é para os nossos dias, né? E de fato aconteceu, porque João, a tradição, a Bíblia não, mas a tradição vai dizer que João estava vivo, e João estava entre os que fugiram de Jerusalém, quando veio o cerco romano, né? Quando eles viram os exércitos romanos, ou ouviram falar, porque não é igual hoje, né, gente? Não foi a Blitzkrieg da Alemanha que invadiu a Polônia em 40 horas, né? Uma coisa assim, né? Os tanques cruzaram a fronteira e chegaram em Varsóvia, não é assim. A legião vem a pé, o negócio demora, né? Então, quando os cristãos souberam, Roma está resolvendo invadir aqui ou conquistar Jerusalém para acabar com essa rebelião, os cristãos saíram. E os judeus que confiavam no templo, como nos dias de Jeremias, que confiavam que o templo ia salvá-los, que Deus não ia deixar acontecer de novo. Afinal de contas, os fariseus, eles jejuavam. Às segundas e às quintas, no segundo e no quinto mês, eles jejuavam para não acontecer de novo aquilo que aconteceu nos dias de Nabucodonosor. Eles jejuavam em favor do templo, da manutenção da sua paz. Não é? Orai pela paz de Jerusalém. E sim, só que não foi ouvida essa oração. A guerra veio e Jerusalém foi destruída, mas os cristãos escaparam por causa daquilo que Jesus havia dito. Então, é por aí. Tiago já havia sido morto, Tiago morre em 62, Pedro morre em 74, né? Então, não se sabe muito dos apóstolos, mas a tradição vai dizer que João liderou
os que fugiram de lá. Mestre, olha, então, a gente está falando aqui sobre a destruição do templo, e os versículos que antecedem a destruição do templo, até o senhor leu a partir do verso 11, mas antes do verso 11 tem uma série de expressões ali que vão dizer uma série de situações que vão ocorrer. Inclusive que cita ali que isso é o princípio das dores. Né? Isso aqui já aconteceu até pelo menos até onde a gente está lendo aqui, até ali o verso 19, verso 20, verso 21, até ali, até o 20, vou parar no 20. Até o 20 aí onde o senhor leu. Isso já aconteceu ou isso aqui é prenúncio do que vai acontecer? Então, o sermão é difícil porque ele é entrecortado. Cada pesquisador, cada biblista, não é? Tem gente que vive na academia, olhando grego, olhando isso, olhando aquilo. Então não há um consenso absoluto sobre isso. Mas os primeiros versos, a meu ver, eles vão tratar do fim. Porque é legal ver as frases de conclusão. Né? O verso 10, por exemplo, fala assim: é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Bom, se ele termina uma frase, um pensamento dizendo, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, ele está falando de algo com muito tempo, porque demandaria pregar o evangelho a todas as nações. Então isso ele não está falando, o que antecede não é de curto prazo, o que antecede é de longo prazo. Portanto, os versos 5, 6, 7, 8 e 9 tem a ver com longo prazo. Então vamos lá. 5. Tenham cuidado que ninguém os engane. Porque a pergunta não termina assim, quando será a tua vinda? É interessante, porque a pergunta é, quando acontecerão essas coisas, qual o sinal do fim e da tua vinda? Última pergunta, tua vinda. Jesus fala, não se enganem, muitos virão em meu nome. Então ele começou a falar sobre o quê? Sobre a vinda. Sim. Ele começa a responder a parte final, a vinda. Sobre a vinda ele diz, tenham cuidado, ninguém os engane, muitos virão em meu nome, enganarão a muitos, mas quando vocês ouvirem falar de guerra, rumor de guerra, não se assustem. Então esse negócio de tem uma guerra aqui, uma guerra lá, cara, não se assuste, Jesus disse que isso aí não é sinal. É necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Olha como o texto é claro, né? Então toda guerra que acontece, o pessoal fala, agora é, não é agora, é a guerra, é a guerra. A guerra não indica nada. A guerra só está dizendo que isso não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E Lucas acrescenta aqui peste. Por isso o pessoal começou a dizer que a Covid é sinal do fim dos tempos. Eu ia perguntar isso agora. O Lucas acrescenta a peste. Então tem gente que já está chamando a Covid de peste, mas esquece que há 100 anos a gripe espanhola matou mais gente que a Covid, proporcionalmente, inclusive, a população, e numericamente, por enquanto. Sim. Por enquanto. Né? E há 200 anos não houve uma epidemia de cólera, que matou muita gente. E há mais séculos ainda, houve a peste negra na Europa, que dizimou um terço da população europeia. E nem por isso era o fim do mundo. Então, por que a Covid agora é uma peste? Nos anos 80 era a AIDS, a peste que matou milhões de pessoas no mundo. A gente está esquecendo que já houve muitas doenças que mataram muitas pessoas, e nem por isso o mundo acabou. Bom, mas então, o que Jesus está dizendo? Que estas coisas não são sinais do fim. Nem os falsos cristos, nem os falsos mestres, nem as guerras, nem os terremotos, nem as fomes, nem as pestes, lá de Lucas. Isso são princípios das dores. O que é princípio das dores? Alarme falso de mulher grávida. Não é? É aquele negócio que parece que chegou a hora, mas na verdade não chegou a hora. Eu sei que tem gente, né, os dispensacionalistas vão dizer assim, porque a grávida tem assim, né, começam as dores, mas depois são dores mais intensas e em espaços de tempo mais curtos. Então eles ficam dizendo, ou sugerindo, que o que vai acontecer é cada vez mais guerras e guerras mais violentas.
Ou cada vez mais pestes e pestes mais violentas. Cada vez mais fome e fomes mais severas. Então haveria um aumento de intensidade e uma diminuição de intervalos. Tá, se a gente pensar que Jesus estava sendo tão literal nos sintomas do parto, isso pode ser possível, não vou discordar. Mas talvez o que Jesus esteja dizendo é algo mais simples. É só dizendo assim, o alarme falso. Eu me lembro da gravidez do meu filho mais velho, que a gente foi para o hospital às 6 da manhã. E aí o médico falou, é hoje, mas não é agora, pode voltar para casa. Não, doutor, mas se é hoje, por que não fica aqui? Não, porque ele não vai ficar aqui o dia inteiro, vai para casa. Dilatação está em 3 centímetros, o menino é grande, pode voltar para casa. O moleque foi nascer 10 horas da noite. Né? Então, é aí que está. A dor de parto, às vezes, é um alarme. E tem gente que tem dor de parto uma semana antes. Enfim, né? Graças a Deus, nós dois não vamos passar por isso, mas a gente tem esposa que passou por isso. Mestre, olha bem, o senhor está falando aí, né, sobre isso, eu usou o termo literalidade para citar se Jesus de fato usou literalidade ou uma expressão que expressasse literalidade nas dores de parto. E aí tem uma pergunta aqui da Raquel, está aí acompanhando a gente, e ela disse assim, o evangelho sendo pregado a todas as nações. Então não tem um fim essa missão? E eu pensei que na pergunta que ela fez, essa expressão é literal também? A questão é qual é o conceito de nação, né? Se a gente pensar biblicamente, tem uma coisa curiosa na Bíblia. Os descendentes de Noé são 70 famílias. E em Lucas vai haver o envio dos 70. Então, depende do que Deus considera nação. A Raquel, como missionária, tem a visão dos antropólogos de hoje. Né? A gente considera etnos, Laós, né? Guiné, essas coisas diferentes. Não é? Mas tem que ver o que Deus considera uma nação. Então, Raquel, nós fazemos muita distinção. Né? Nós hoje, antropologicamente, consideramos as famílias das línguas, um monte de coisa. Né? E Deus para Deus talvez haja menos nações do que na nossa concepção. E outra coisa, há lugares onde o evangelho já foi pregado. Então o pessoal fica com muita, o mundo islâmico, né? Porque no mundo islâmico tem lugares onde não há testemunho de Cristo, mas naquela região o evangelho já foi pregado. O norte da África já foi cristão, tornou-se islâmico. Sim. O cristianismo chegou no Japão, chegou na Índia, chegou na China, nos primórdios. Há relatos de resquícios de cristianismo do século III, do século IV no Oriente. Então, não quer dizer que pelo fato de hoje não haver uma igreja em determinada cidade, não quer dizer que essa cidade nunca foi evangelizada aos olhos de Deus. Só Deus é que sabe. Então, mestre, essa questão a gente então aplica sempre de forma muito no nosso tempo. O evangelho ser pregado, né, horizontalmente em todo o território. Horizontal não, porque a Terra é meio redonda. Né? Meio onde pudermos, pelo amor de Deus, a Terra é redonda. A Terra não é assim não, né? Mas eu falo no horizontal, entendeu? O horizontal global. Assim, ó. O horizontal meio cônico. O global. Então, toda a circunferência, né, da Terra, a gente olha muito para o nosso plano, o nosso tempo presente. E não numa escala de tempo em que decorreu desde a entrada do cristianismo no mundo, né, a partir de Cristo e da sua igreja. Quer dizer, então, em algum momento dessa história, o evangelho circulou, né, de alguma forma sobre as nações. Você me fez lembrar o pastor Resivaldo Araújo. O pastor Resivaldo tinha algumas leituras próprias dele, não é? E ele uma vez falou isso, que o evangelho nasce no Oriente Médio, vem para a Europa, e agora estava na Coreia, né, o grande avivamento coreano, nos anos 90, né, uma das maiores igrejas do mundo é a igreja coreana. A maior igreja no mundo hoje ativa, operante, é a igreja na China. Se estima uma igreja com mais de 70 milhões de cristãos. E ser cristão na China não é moda.
Sim. Ser cristão na China não é chique. Ser cristão na China é ser minoria. Né? Então, a maior igreja hoje está no Oriente. E depois, então, aí, na leitura do pastor Rosivaldo, né, estava dando a volta ao mundo. Sim. Né? E ele imaginava a vinda de Jesus mais perto porque o evangelho circundou o globo. Esse era o pensamento dele. Então, fez duas coisas antes de eu fazer uma lembrança aqui. Primeiro, contar que tem um monte de pastor aqui acompanhando a live, tá? Fazendo comentários. Alguns mais ativos aqui, como o pastor Marcos Sucupira, que já colocou de novo aqui, olha, ele comenta, é o mais presente de todos, né? Falando sobre ser pregado não significa ser aceito, ele foi pregado, mas não necessariamente houve uma conversão em massa, né? Agora, também o pastor Joel, nosso reitor, está aí também, tá? Ele está aí, ele está usando a conta da esposa dele, ele está disfarçado, mas o pastor Joel está aí também. Agora, o senhor me fez lembrar um livro Preparado para a Batalha, do Sam Tippit, livro muito antigo, da época da Juerp ainda, e o Sam Tippit falava sobre como o fogo do Espírito Santo, ele sai de um lugar para o outro, e até percorrer toda a Terra. E ele utiliza uma expressão do Apocalipse, da carta à igreja de Éfeso, de que Deus falou para a igreja, olha, arrepende-se, não eu tiro de vós o meu candeeiro. E ele faz uma analogia de que o candeeiro era justamente o Espírito Santo e uma força, o dínamos do Espírito Santo para uma obra, e dali ele leva para a Europa, e da Europa ele leva para a América, e hoje esse fogo estaria na África de novo. Ou seja, ele vai... História dos avivamentos, né? A história dos avivamentos. Pode ser, simbolicamente a gente pode dizer, o avivamento está sempre andando, né? A Raquel colocou um negócio curioso aqui para mim, né? Então não tem muito sinal da vinda de Jesus. Foi exatamente isso que Jesus diz, Raquel, porque eles pedem o sinal da vinda de Jesus. E Jesus não dá sinal nenhum. Essa conversa dos crentes, que o que nós estamos vendo, não está tudo na Bíblia, é aquilo que Jesus falou do fim, essa é falta de leitura bíblica. Jesus disse exatamente o contrário, que não há sinal do fim. Ele virá como um ladrão. A metáfora que Jesus usa para ilustrar a sua vinda, porque o pedido foi, qual o sinal da tua vinda? Ele falou, o Filho do Homem vai vir como ladrão. E o ladrão não avisa quando vem, então não tem sinal da vinda. No texto de Mateus é mais claro ainda. Ele fala assim, será como nos dias de Noé. Estarão casando-se e dando-se em casamento. E não perceberão, como naqueles dias não perceberam até que Noé fechou a arca. Então estava... usando uma analogia com aquele filme mais moderno aí, né, o Todo-Poderoso 2, né, que o deputado lá constrói a arca e todo mundo fica do lado de fora dando risada, ironizando aquela obra absurda, né, no século XX ou XXI, mas de repente quando vem a chuva, rompe lá a represa, todo mundo quer entrar na arca. Então Jesus deixou claro que na vinda dele as pessoas estarão casando-se, dando-se em casamento, festejando, se embriagando, e não perceberão até que ele venha. Então a vinda de Jesus não tem sinal. Dizer que terremoto, que guerra, que doença, que peste é sinal da vinda de Jesus, não. Tudo isso é alarme falso. Falso Cristo é alarme falso. Falsos mestres é alarme falso. A vinda de Jesus não tem sinal. É disso que ele está falando lá nos versículos que você colocou, que são os versículos posteriores. Né? Então, eu gostaria de poder dizer para você, olha, quando você vê tal coisa, fique esperto. Mas não foi isso. Jesus falou disso sobre a destruição do templo de Jerusalém. Quando vocês virem a assolação no lugar santo, fujam. Se fosse o fim do mundo, você vai fugir para onde? O fim do mundo, você foge para onde? Você pega a SpaceX aí do cara e vai lá para Marte? Não tem para onde fugir. Então só podia ser fugir de Jerusalém. Não dá para fugir do Filho do Homem quando ele vier na sua glória,
junto com os seus anjos, reunir os escolhidos dos 4 cantos da terra. Você vai fugir para onde? Então, na vinda de Jesus não tem fuga. Na vinda de Jesus é fim. Isso está dando um bocado de pano para a manga. Porque, olha bem, olha só a pergunta que me vem agora, ali do Lucas. Então, essa ideia de pré, meso e pós-tribulacionismo, como eu devo entender essas correntes de estudo, pastor? Como é que eu vou colocar isso na cabeça agora? Não, é muito simples. É só você ler João capítulo 6. João capítulo 6, 3 vezes, Jesus usa a seguinte expressão: e eu ressuscitarei no último dia. Então, quando é que Jesus vem? Jesus vem no último dia. E o que acontece no último dia? A ressurreição dos justos. O que acontece no último dia, como disse o apóstolo Paulo? Aí não é frase de Jesus, é frase de Paulo. Nós não precederemos os que dormem. Quando o Senhor vier com eles nas nuvens, nós, os que estivermos vivos, Paulo não está mais, por enquanto nós estamos, seremos transformados. Então, o último dia é o dia do juízo final, é o dia da ressurreição dos justos e é o dia do castigo dos ímpios. Acontece tudo num único momento. É só você esquecer esse monte de complicação de igreja sobe, igreja desce, igreja reina, igreja faz, igreja aquilo. Esquece tudo isso e vai vivendo a vida, porque um dia Jesus volta, sem aviso e sem pré-requisitos. Porque se houvesse um sinal, nós teríamos pré-requisitos. Antes de Jesus vir, tem que acontecer alguma coisa. Pelo sermão escatológico, nós temos um pré-requisito. Aliás, 2. Primeiro, a destruição do templo de Jerusalém. Jesus disse que ele seria destruído. E ele foi no ano 70. Se alguém está esperando ele ser reconstruído, vai morrer, vai virar caveira, sua caveira vai virar poeira, e isso não vai acontecer. Então, os que imaginam que o templo vai ser reconstruído, os que acreditam, né, naquela história que os judeus já têm o templo todo recortado, prontinho, as pedras já estão numeradas, classificadas, a dinamite já está colocada em túneis debaixo daquela mesquita islâmica, na hora que o anticristo der o sinal, eles vão implodir aquela mesquita e vão construir o templo rapidamente. Eu falo que é o templo do Lego, né? É o templo de Lego, já está tudo recortado, já está tudo pronto, eles só vão encaixar e montar. O templo deve ter sido feito na China, pelo visto. Então, quem imagina que isso é verdade, sinto muito. Sim. Desculpa estragar sua brincadeira. Se você pensou que você ia montar o templo de Jerusalém com Lego chinês, você não vai fazer isso não vai acontecer. Então a primeira profecia já se cumpriu, o templo foi destruído. E a segunda, o segundo pré-requisito é o evangelho ser pregado em todo mundo. Que a gente nunca vai saber exatamente quando Deus se deu por satisfeito. Porque a gente não tem dimensão da capilaridade do evangelho. É só Deus é que vai dizer, cumpriu-se. Aí quando Deus disser isso, é o fim. Olha bem, primeiro o pastor Joel disse aqui uma coisa interessante. A gente fala sobre a profecia da vida de Cristo, a primeira vinda já foi profetizada cerca de 4.000 anos antes. Então, antes de Jesus vir, 4.000 antes, o próprio Deus já falou, vou mandar ele aí e ele vai chegar. Isso. E ele vai pronunciar a sua volta, não uma passagem. Mas a questão é o seguinte, mestre. O pastor Sucupira disse aqui que alguns sinais da vida de Cristo não acabam gerando falsas expectativas e frustram um pouco Deus. Então eu vou completar aqui, vou continuar a pergunta com a minha pergunta. Olha bem, essa visão, ela é muito menos, a visão que o senhor está passando, ela é muito, eu não sei se o senhor gosta muito desses rótulos, né? Simplista. É muito amilenista, não é? Sim, sim. Essa visão, essas visões dos sinais, né, das dispensações, já faz parte de uma outra visão escatológica. Né? Sim. Aí eu vou pegar a palavra do pastor Marcos Sucupira para fazer a minha. Qual que gera mais confusão, pastor? O amilenismo ou o dispensacionalismo? O dispensacionalismo, embora ele seja majoritário, porque ele é do século XIX, do final do século XIX,
e se espalhou no meio pentecostal no século XX, assim como o pentecostalismo se espalhou pelo mundo, ele levou consigo a visão dispensacionalista, porque coincidiu, né, de emergirem no mesmo contexto. E o dispensacionalismo, ele é encantador, porque ele é elucubrado, ele é cheio de dificuldades, ele é cheio de vai e vem, ele precisa de muitas evidências, ele é muito literal nos textos bíblicos, não é? E você não consegue compreender, a menos que você seja um profundo estudioso. O Dwight Pentecost vai escrever um livro de 800 páginas para explicar esse negócio aí, não é? E aí você vem um cara que fala igual eu, uma escatologia de meia página, pô, isso aí não tem graça, isso aí está muito fácil, não é? Então, eu diria que o dispensacionalismo, ele confunde muito mais. Não dá para discutir isso agora. Inclusive, essa foi a minha ideia de a gente se manter só no sermão escatológico de Jesus, porque o dispensacionalismo não se encaixa no sermão escatológico de Jesus. O que Jesus fala aqui é apenas de grande tribulação. Jesus não fala de arrebatamento secreto, por exemplo. Jesus fala da sua vinda com os seus anjos, e a expressão nos evangelhos é "e todo olho o verá". Né? A ideia de que ele será visível. Né? Então, não dá para você, no sermão escatológico de Jesus, colocar, por exemplo, um arrebatamento secreto, seja ele pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Outra coisa, ser pré-tribulacionista também não cabe no sermão escatológico, porque Jesus prepara os discípulos para a tribulação. Diz que ela será abreviada por causa dos eleitos. Ora, se os eleitos tivessem sido arrebatados antes, para quê? Ah, não, mas é que os eleitos são os judeus. E desde quando Jesus está separando aqui Israel da igreja? Jesus não está falando de Israel. No sermão escatológico, Jesus está falando dos discípulos, está falando dos apóstolos. Ele não está falando de Israel, de que rejeitou. Está falando de quem é seu seguidor. Então, o sermão escatológico não se encaixa numa visão dispensacionalista, de forma nenhuma. Então, pastor, o Evangelho de Marcos ele já não foi escrito para judeus mesmo, né? Tanto que ele tem algumas expressões ali que tentam explicar o contexto judeu, justamente porque não foi escrito para judeus. Então, não tem usa a linguagem romana sem medo, né? Quando o termo é romano, não traduz. Quando o termo é judaico, traduz. Exatamente, então. Por quê? Porque não era o perfil dos romanos que estavam recebendo a carta. Eu ia fazer uma pergunta assim, esses eleitos aí, que está no meio do texto, não foi uma inserção do tempo que Marcos andou com Paulo, não? Viu um bocado disso e colocou esse eleito no contexto? Aí você me pede algo muito difícil. Se a gente colocar inserção, se a gente for falar de interpolação na Bíblia, eu vou ter que começar lá no Gênesis. Eu vou começar no Gênesis, aí não vai dar certo. Para mim, a pior interpolação da Bíblia está em Gênesis 14, o resto é fichinha. Agora, então, a igreja, quer dizer, essa questão da grande tribulação é uma coisa que a igreja, na visão do sermão escatológico e na visão amilenista, quer dizer, a igreja vai passar. Normalmente, como se a igreja, se vai ter uma tribulação para a igreja, e teve uma grande tribulação para os discípulos, para os cristãos daquela época, o que Deus nos liberaria da tribulação agora e não liberou ele da tribulação deles? Não poupou Jesus de beber o cálice, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não foi livrado do cálice dele. Nós queremos ser livrados da grande tribulação. Nós somos bem melhores que Jesus, nós estamos com muito mais crédito do que Jesus, e a nossa oração é muito mais eficaz que a de Jesus. Jesus não escapou do cálice que ele bebeu, e nós vamos escapar da tribulação porque nós somos mais bonitinhos do que Jesus. Né? Deus ama a gente muito mais. Não há lógica nenhuma. Né? Para mim não faz sentido. Honestamente, o arrebatamento pré-tribulacional, para mim, não faz sentido. Né? Porque a tribulação ela tem um processo pedagógico. O apóstolo Paulo é claro nisso na carta aos Romanos. A tribulação produz paciência, experiência,
esperança. A tribulação nunca matou a igreja. A tribulação sempre fortaleceu a igreja. A tribulação sempre mostrou quem são os fiéis. A tribulação sempre levou a igreja para a santidade, para mais perto de Deus. Ora, por que a gente está com medo de uma tribulação maior? A igreja será maior e mais forte ainda diante da tribulação. Ela nunca deixou de crescer por conta de perseguição. Ao contrário. Não, né? Ao contrário. Está forjado ali, muitas das vezes, fogo aí. Ninguém quer ser os martirizados do capítulo 5 do Apocalipse, né, que estão debaixo do trono dizendo até quando. Né? Ninguém quer ser os mártires que estão debaixo do trono. A gente prefere ser os que estão do lado de fora batendo palma porque escaparam da tribulação. É verdade. E é grande, é uma grande realidade, porque o último mártir, né, o Telêmaco, lá que entrou para tentar acabar com o Coliseu lá naquela época, já lá para os 400 depois de Cristo, né? Ele acabou com um tipo de situação terrível, né? Os cristãos param de ser martirizados no Coliseu, mas a perseguição não para. A vida cristã continua. Pelo amor de Deus, a morte no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo me rejeitou, o mundo vai rejeitar vocês. Ora, a mim chamam Beelzebu, imagina o que vão falar de vocês. Ué, Jesus nunca previu tempos tranquilos, duradouros. Né? Ele previu, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele vai estar com a gente até o fim. Né? E até o fim mesmo. E essa era a visão, até ali as primeiras décadas ali do século XX, né? Quando Scofield vem com essa visão toda aí, dá uma embaralhada no negócio, e coloca. Me parece, ao meu ver, que é uma visão que tanto torna o crente... Olha, eu puxando o assunto para fora do sermão escatológico, me perdoa, mas é intrigante para responder algumas perguntas que estão chegando aqui. Então, a minha palavra para o senhor dá continuidade. Não nos parece que é uma visão muito arminiana, no sentido de fica ligado, fica firme, porque você pode perder isso a qualquer momento? Ah, sim. É lógico que a religião sempre usou o medo. O medo é uma importante ferramenta de controle social. Você tem uma grande passeata, uma grande manifestação popular, 500 pessoas na rua gritando, valentes, tal, chega o choque. 50 policiais, capacete preto, um escudo, tal, batendo com um cacetete no escudo. O choque vem andando, batendo cacetete. O que a população, o que a multidão faz? A multidão sabe. Por que existe bomba de efeito moral? Todo mundo sabe que bomba de efeito moral não mata ninguém. Mas por que todo mundo corre quando estoura uma bomba de efeito moral? Porque é o fator medo. Medo é um fator de controle social. Não é? E o pavor, então, o pavor é de descontrole social. Então, uma teologia que infunde em você, ou que te oferece uma recompensa maravilhosa. Olha, o mundo vai ficar terrível, mas fica tranquilo que você não estará aqui. Bom, é tudo que eu quero. Né? Quer dizer que a coisa vai ficar feia para os outros. Porque Deus vai tratar com Israel. Mas a igreja, nós somos a noiva, nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus vai proteger a sua igreja. Nós estaremos numa festa lá em cima, enquanto o pau vai estar comendo aqui nas costas dos judeus, porque eles crucificaram Jesus. Você entende? Isso reflete um tanto, infelizmente, reflete antissemitismo. Eu nunca tinha pensado nisso, acabei de pensar nisso agora. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Mas o antissemitismo do começo do século XX, eu nunca tinha pensado, cara. Obrigado. Será que isso também não é um fator
Porque o dispensacionalismo, ele promove antissemitismo. Eles crucificaram Jesus, eles rejeitaram Jesus, mas Deus, que é fiel nas suas promessas, vai dar uma segunda oportunidade para eles. Mas não é igual a igreja já subiu. Isso aqui agora é para eles vão sofrer, eles vão ver o anticristo. Antes do Cristo, eles vão ter que sofrer na mão do anticristo. Enquanto nós estaremos com o Cristo escapando do anticristo. Então, eu acho que há muitos fatores. Esse fator do medo permitiu que isso crescesse. E eu lamento dizer, mas para mim também tem um lado político disso, dos americanos contra os russos, porque não sei se você se lembra, mas na segunda metade do século XX, a literatura já colocava os russos como a religião do anticristo, o comunismo como a religião do anticristo, e hoje, por mais absurdo que pareça, tem pastores dizendo que nós estamos combatendo o comunismo. Que comunismo? Da Coreia do Norte? Então, bom, eu não vou entrar nesse ponto, porque nós vamos entrar na política de hoje, mas tem gente que ainda acha que a China é comunista. A China é o único país que vai ter crescimento do PIB no mundo. É o único país que vai ter crescimento do PIB. E eles são comunistas. A China está cheia de milionários. E eles ainda são comunistas. Tem muita gente que não sabe o que é comunismo. Mas a Guerra Fria financiou os pregadores nos anos 50, nos anos 60, para difundir isso, que o comunismo era a religião do anticristo e os Estados Unidos são os amigos de Israel. Eu estudei Agonia do Planeta Terra, escrito nos anos 70. E o volume 2, a capa era vermelho, azul e branco. Já é claramente, claro, do Hal Lindsey. É um livro claramente direcionado de maneira ideológica para dizer que o comunismo... Eu lembro de ter ouvido na minha infância de que a linha de Jerusalém para o norte passava por Moscou. Então a assolação vem do norte. São os russos e os chineses. O exército do anticristo seria de 200 milhões de chineses. E só a China, isso eu ouvi no seminário, do meu professor de escatologia. Só a China poderia ter um exército de 200 milhões. Então, quem são os inimigos de Israel? A Rússia e a China. Olha só, pastor. Eu estudei em 87 e lia livros dos anos 70. Então, isso tem a ver com antissemitismo, tem a ver com Guerra Fria, tem a ver com muita coisa. Então, nós, na verdade, a gente vai pensar aqui, baseado nisso tudo e muito mais, que algumas veias teológicas elas vão se fundir com pensamentos ideológicos, né, nacionalistas, republicanos. O pastor Joel, nosso reitor, ele fez um comentário aqui. Infelizmente, os milenaristas e os tribulacionistas transformaram a segunda vinda de Cristo em algo que os judeus esperavam na sua primeira vinda. Estão cometendo o mesmo equívoco dos judeus? O que você acha? Bom, sem dúvida eles esperavam um reino terreno, e a igreja hoje também está esperando reinar na terra por 1000 anos. Então, quando o Joel fala dos milenaristas, sejam eles pós-milenistas ou eles pré-milenistas, estão crendo em um milênio literal na terra. Não é? E é uma visão muito parecida com a expectativa messiânica dos antigos profetas. É uma forma de interpretar as profecias do Antigo Testamento. Tudo tem a ver com a hermenêutica. Se eu aplicar uma hermenêutica literal ao Antigo Testamento, e se eu quiser de fato ver leão comendo palha com o boi, urso comendo palha com ovelha, eu vou ter que imaginar alguma coisa muito extraordinária acontecendo. Menino brincando com cobra e fazendo carinho em escorpião. Isso depende de fato. Se eu quiser esse milênio literal, você vê, eu estou transformando os carnívoros em herbívoros. Agora, será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Que a natureza do leão, que a natureza do urso, a natureza do escorpião, da serpente, alguém pôr a mão na toca da serpente, ela não fará dano. Será que é disso que o Isaías está profetizando? Ou isso são figuras de linguagem
de um tempo de paz, de um tempo sem mal, de um tempo sem sofrimento, que eles previram para Israel. Sim. E isso, de certa forma, são profecias que se cumpriram nos períodos em que eles prosperaram. E eles viveram tempos de paz, no período da reconstrução, mas depois, porque não se convertiam. Jesus vai encontrar um povo de coração tão duro como Jeremias encontrou, como Isaías encontrou, a ponto de Jesus dizer: se cumpre aqui, ou se cumpre mais uma vez o que disse Jeremias. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração, aqui Isaías, mas o coração está longe de mim. Né? E Jesus fala, então vai acontecer de novo, para que vocês vejam, mas não enxerguem, ouçam, mas não escutem, porque eu não quero que vocês se convertam. Então, houve um segundo cumprimento, assim como Isaías profetizou a destruição de Jerusalém pelos babilônios, Jesus profetizou a destruição de Jerusalém pelos romanos, porque o ambiente espiritual era o mesmo. Uma religiosidade hipócrita, uma religiosidade sem misericórdia, sem compaixão, onde, pasmem, uma viúva pobre deu no templo as 2 últimas moedinhas que possuía e saiu de lá sem nada. Sim. Que religiosidade é essa? Que arranca as 2 últimas moedas de uma viúva pobre. É um templo que saqueia os pobres e as viúvas. Então Jesus entendeu claramente que aquela viúva que deu mais, ainda deu no lugar errado. Verdade. Infelizmente. Mas por quê? Porque ela foi ensinada a isso. Porque ela achava que estava fazendo certo. Então só tem um jeito de você lidar com um sistema religioso como esse: destruindo. Sim, concordo. Pastor, olha bem, tem gente aqui brigando com a gente. Primeiro que o som deu uma baixada aí em algum momento. Aí, agora tem gente também. que falou... tá numa baixada aqui. E eu acho que a gente saiu um bocado do tema e o pessoal quer que a gente volte. Então teve muita gente aqui que deu uma reclamada aqui, que a gente saiu e voltou. Olha só, nós estamos com 1h15 de live. Aí eu vou fazer a pergunta primeiro ao pessoal. Se o pessoal quer que continue agora, vai levantando a mão aí quem está aí na área e pede para continuar, ou se a gente vai marcar uma outra live para continuar, pastor. O que você acha também? A escatologia tem muita coisa. Se a gente, é o que eu falo, se você desvia um pouquinho na escatologia, você não volta mais. Olha. E realmente a gente não tem um roteiro rigoroso, né? Mas talvez a gente possa acolher perguntas e voltar com um pouco mais de direcionamento em cima de perguntas. Talvez seja mais produtivo para a gente. Né? Então o que a gente faz? A gente colhe as perguntas e a gente marca um segundo tempo? Não, para mim tanto faz. A hora que eu sair daqui eu tenho uma outra aula, então eu não tenho pressa de sair, não. Se eu sair daqui eu vou entrar numa outra sala de aula, no Zoom. Então eu tenho mais tempo do senhor ainda aí, né? Vamos seguir. Então vamos lá, olha Agora só. Eu não entendi por que o som baixou, isso realmente eu não entendi. Oi? Eu não entendi por que o som baixou. Não sei se é a questão do tempo, que o Instagram naturalmente faz isso, não sei. Não sei. Se tecnicamente alguém... A internet caiu. Opa, voltou. Voltou? Voltou. É porque deu uma parada aqui, mas agora voltou. Vê se o sinal está melhor agora. Estão me ouvindo bem? Não, eu tô te ouvindo. Estou ouvindo baixo, mas estou ouvindo. Porque eu estou ouvindo bem pra caramba aqui agora. Melhorou tudo. Então tá bom. Inclusive, eu troquei de rede aqui em casa para ver se fica um pouquinho melhor. Mas vamos lá. Ok. Então, o que acontece? Olha só, o Ricardo Cruz. O Ricardo é um aluno nosso, é pastor aqui no Rio. Ele é um dos alunos nossos do Esteban. Ele botou assim: se você sabe quando Jesus virá, como afirmar que a igreja vai passar pela grande tribulação? Ela pode subir antes também ou não? Ele fez uma pergunta aqui, que eu estou tentando aqui
direcionar para o sentido. Bom, se a gente sabe que Jesus não vai voltar agora, por que se preocupar com isso? Se Jesus vai haver a grande tribulação e a igreja vai subir, por que se preocupar com isso também? Se a igreja vai subir, ela vai subir. Né? Se ela não vai subir, também não se preocupe, porque Jesus vai voltar e ela sobe de uma vez só. Né? Eu acredito que tenha sido isso. Ricardo, você dá uma acelerada aí na pergunta, ver se foi mais ou menos isso. Mas a pergunta, mestre, vou pensar aqui. O dispensacionalista sabe que algumas coisas têm para se cumprir. Então, eles não se preocupam que Jesus vai voltar agora? A grande dúvida que eu tenho, e essa realmente eu tenho, se o anticristo é uma figura literal, se é porque o apóstolo Paulo interpretou desse jeito, né? Quando Jesus fala do anticristo no sermão escatológico, Jesus não se refere à pessoa do anticristo, ele se refere à profecia de Daniel. Sim. Ele está usando a história de Antíoco Epifanes, Antíoco IV Epifanes, que aconteceu por volta do ano 160, em que o templo foi profanado, ele sacrificou uma porca no altar, ou seja, é o cúmulo do sacrilégio, vamos chamar assim, né? E matou os sacerdotes. Então, houve, no ano 160 a.C., uma grande profanação do templo, aí vem a Guerra dos Macabeus, e eles santificam depois o ritual da dedicação do templo, e isso é inclusive a cerimônia que está em João capítulo 7, quando Jesus fala que rios de água viva fluirão do vento quem crê nele. Então, essa referência que Jesus faz a Daniel não me parece necessariamente uma referência à figura do anticristo, mas ele fala da assolação no lugar santo e o que culminou com a destruição do templo de Jerusalém. Né? E sobre isso é que ele vai dizer: aprendam a parábola da figueira, quando os ramos brota, vocês já sabem o tempo, então vocês já sabem que o verão se aproxima, então fiquem atentos a isso. Verso 29 ele vai dizer: assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Então ele está falando de uma coisa, mas... Então eu creio que aí, esse negócio da geração, ele está falando da destruição de Jerusalém. Mas, verso 32, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, quando pediram para ele, qual o sinal da tua vinda? Ele está dizendo, não sei. Quando o Senhor vem? Nem os anjos, nem o Filho. Então a pergunta é, quando que o Senhor vem? A resposta é, não sei. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E aí vem as parábolas, né? Um homem sai do país, tal. Então, sobre o fim, não tem sinal. Só tem um alerta, estejam preparados, porque pode ser a qualquer hora. O Noé teve uma pista, né? Noé falou assim, Deus falou para Noé, os dias dos homens não vão passar de 120 anos. Tem gente que acha que isso seria a duração da vida humana. Lógico que não é, porque Abraão viveu 175, Isaac viveu 180, Jacó viveu 147. Então não é a duração, era o tempo que Noé tinha para construir a arca. Então Deus deu um prazo para Noé. Ele começou a construção da arca com 500 anos. Terminou com 600. Ele tinha um prazo de 120 anos, só usou 100 anos. Uma obrinha pequena. Quando ele constrói a arca, o que Deus fala? Entra na arca você e sua família. Deus esperou 120 anos? Não. Deus esperou Noé construir a arca. Ele tinha esse prazo. A vinda de Jesus não tem prazo. Não tem esse negócio dos 2 dias da graça, né? Às vezes eu digo aqui na igreja, o pessoal fica pensando, né, esse negócio dos 2000 anos, 2 dias da graça. De onde vem essa ideia? Vem do inconsciente coletivo.
é o fenômeno psicológico do quiliasmo. Os números redondos deixam as pessoas fissuradas nisso. O Antônio Conselheiro, eu fui descobrir isso lendo Os Sertões, de Euclides da Cunha. Teve uma época que eu estava enjoado de ler livro de crente, de ler livro religioso. Falei, deixa eu ler um outro livro. Aí peguei uma edição antiga dos Sertões, do Euclides da Cunha, e fui ler. E não é que até lá eu encontro um negócio da Bíblia, né? Porque o Antônio Conselheiro, o beato lá da rebelião de Canudos, dizia: até 1000 e tanto, a 2000 não chegarás. Eu descobri quem era o profeta, então, que o pessoal estava procurando, que falava que Jesus ia voltar no ano 2000, antes do ano 2000. Antônio Conselheiro, o beato lá de Canudos. Então, cara, não dá para levar a sério certas coisas. Bom, mas então, não tem sinal para a vinda de Jesus. Pode ser a qualquer hora. Nós temos que estar preparados. É a parábola dos virgens. Estejam prontos, porque vocês não sabem a que horas vai chegar o noivo. Mateus 25. É logo depois do sermão escatológico. Está lá a parábola das virgens, na sequência. Estejam atentos. E depois a outra passagem, né? Estejam atentos fazendo o bem. Sim. Porque nós vamos ser julgados de acordo com tive fome, tive sede. O estar preparado tem a ver, inclusive, com a maneira como você vive. Tive fome, tive sede, estive preso. Então, o que é que nós temos que fazer entre a ida de Jesus ao céu e a volta dele? Qual é o nosso trabalho? Não é ficar fazendo projeção, não é ficar escrevendo livro, tentando adivinhar. Não, nós temos que visitar o enfermo, visitar o encarcerado, alimentar o faminto, vestir o nu, abrigar o estrangeiro. Essa é a nossa obra, esse é o nosso trabalho. E pregar o evangelho a toda criatura. Porque quando ele chegar, todo mundo vai dar conta do que fez nesse intervalo de tempo. A igreja responde por 2 milênios hoje. Pode ser que vai responder por 3 milênios? Não sei. Pode ser. Eu vou responder pelo tempo da minha existência. E tá ótimo assim, né? Tá ótimo, porque o que a gente vai apresentar a Deus é a nossa vida, nosso tempo, nossa história. Não toda a história. A gente vai apresentar a nossa história. Agora, mestre, o senhor falou isso tudo. Deixa eu perguntar. Se Jesus pode voltar a qualquer momento, que ninguém sabe a hora, o que é o anticristo nessa história? Eu acabei fugindo, né, Dan? Então, Jesus não falou claramente do anticristo. Jesus falou de falsos cristos. Sim. Falsos cristos. O apóstolo Paulo é que na carta aos Tessalonicenses vai personificar isso, né? Porque a igreja lá começa tem a gente que nem trabalhava mais. Já que Jesus vai voltar, para que eu vou trabalhar? Pensa assim, para que eu vou plantar se eu não vou ter tempo de colher? E se eu colher, eu não vou ter tempo de comer. Porque naquela época era assim, né? Você fazia uma plantação e aquilo ia durar o ano todo. Mas se Jesus vai voltar, para que eu vou trabalhar? Então as pessoas foram largando mão. E aí Paulo fala, quem não trabalha, que não coma. E ele corrige essa distorção. Não será assim. Primeiro vai se manifestar o homem da iniquidade. Tal. Então Paulo dá uma ideia, eu diria, personificada do anticristo. Já João, que escreve depois, a primeira carta de João, ela é pelo menos 30 anos posterior à carta aos Tessalonicenses. João já fala, o espírito do anticristo já está no mundo. Então eu confesso que é complicado. Jesus não foi claro. Para mim, Jesus só fez uma referência à circunstância que envolveu a destruição de Jerusalém. A destruição, a profanação do templo por Antíoco Epifânio, ela vai se repetir com os romanos. E isso aconteceu. Paulo vai falar do homem da iniquidade e João vai falar do espírito do anticristo que está no mundo. Então eu confesso que tem hora que eu prefiro a visão joanina, porque já muitos anticristos passaram pelo mundo. Quando eu vejo Maomé, olha o estrago que Maomé fez. Sim. Se você pensar que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo entendem que Alá é Deus, Maomé é o profeta e Jesus é um outro profeta.
Maomé despiu Jesus da divindade, destituiu Jesus do lugar de glória onde o cristianismo o colocou. Sim. E Maomé é seguido por 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo. Se isso não é anticristo, é o quê? O mestre, essa visão, então, ela não está equivocada de nós olharmos esses grandes personagens de outras religiões como a figura joanina de anticristo. Não está equivocado. O espírito do erro, né? O espírito do erro que leva os homens à perdição, os falsos mestres que Judas previu, que Pedro previu, que Paulo previu. Né? Esse espírito do erro que leva as pessoas para longe da verdade. Se Jesus é a verdade, o anticristo é o espírito do erro, o espírito do engano. Sim. Então, o pastor Marcos Sucupira disse aqui, citando até Marcos 13, 32, que a gente já leu, que uma coisa é certa, que nós podemos a Jesus antes dele vir à Terra. Então, isso é certo. Nós podemos chegar a Cristo antes de Cristo chegar à Terra. Isso já é um bom caminho, né? Já está em nós, né? Está conosco. Ele está em nós. É verdade. O pastor Carlos Eduardo, um pastor nosso aqui do Rio, disse que a falta de ensino sólido, né? Um ensino como esse, acaba levando o povo a expectativas muito erradas. Quer dizer, a gente fantasia muita coisa, talvez por falta dessa solidez, do conhecimento que é prático, que é firme, que é sólido, né? E a gente acaba vagueando muito atrás de revelações, quando, na verdade, o Evangelho não precisa ser pregado de uma forma tão estranha e complexa e absurda. Ela pode ser simples. Essa palavra de hoje é super simples, né? Você vê que a gente não chegou no Apocalipse, né? A gente falou de escatologia sem citar o Apocalipse, ou talvez uma outra referência que eu tenha dado ao Apocalipse, né? Você citou os candeeiros e tal, mas citando inclusive o Sami Tippett, né? A escatologia é muito complexa. Não vou dizer que meu ensino é sólido e dos outros não é. Se você ouvir um dispensacionalista, o cara tem convicção. Sim. Se você ouvir um pós-milenista, um pré-milenista que crê no milênio literal, eles têm convicção e têm a sua exegese. Eu acho que nós não podemos desprezar a hermenêutica dos outros. Sim. Não é que o ensino deles não é consistente. É consistente. Agora, cada um tem o direito de ler, de estudar e de pensar. Eu fui formado num Seminário Batista Nacional para ser dispensacionalista. Não é? Com o tempo eu fui migrando para outras correntes de pensamento. E quando eu entrei, porque eu não dava aula de escatologia, aí de repente me fala, você está dando a sistemática, dá escatologia também. E à medida que todo ano eu vou dando a matéria, você começa a ler aqui, estudar aqui, conversar. Eu acabei de ter uma ideia aqui nessa nossa aula, não é? Nessa nossa conversa eu tive uma ideia do antissemitismo. Muitas ideias nascem assim. Então, é por isso que eu falo que a teologia é uma coisa aberta, eu estou construindo. Então, assim como hoje eu cheguei a uma conclusão que antes, ou a uma percepção, não é bem uma conclusão, uma percepção que antes eu não tinha, eu creio que nós vamos, à medida que caminhamos, vamos aprendendo. A solidez, a consistência tem a ver com coerência. Sim. É a questão de você poder pegar qualquer texto bíblico e pensar assim, peraí, essa é a minha forma de interpretar. Esse texto a desafia ou eu tenho como lidar com ele? Tenho. Então tá bom. Então, por exemplo, eu ser milenista me exige uma exegese de Apocalipse 20. Sim. Eu tenho que resolver o dilema de Apocalipse 20. Não vai ser hoje. Né? Mas eu não posso dizer que eu sou milenista ignorando o fato que existe um texto que fala do diabo amarrado por 1000 anos. Ora, essa ideia não nasceu dos amilenistas, nasceu de um texto bíblico. Então eu tenho que ter uma resposta para esse texto bíblico. Então. Você compreende? Essa coerência nós devemos ter. Nós temos que ter uma linha teológica que enfrente todos os textos. Então, se eu sou calvinista na soteriologia, se eu sou arminiano na soteriologia, tem que ter consistência. Eu vou conseguir demover um calvinista clássico da sua visão? Não.
Ele vai morrer calvinista, ele está predestinado a isso. Né? Mas eu creio no livre-arbítrio porque também fui predestinado a isso. Então está tudo certo. A gente tem que ter coerência naquilo que crê e saber defender aquilo que crê. Eu falo com muita convicção do que creio. Se você ouvir uma outra pessoa da outra corrente, ele vai esboçar a mesma convicção. Agora, o ouvinte tem o direito de estudar, pensar e ter as suas ideias próprias. Eu, quando dou aula de escatologia, não tento dizer para os alunos, vocês têm que pensar assim daqui para frente. Eu costumo dizer para eles, todos vocês chegaram aqui dispensacionalistas porque vocês foram ensinados assim. Eu vou mostrar para vocês hoje outras possibilidades, hoje não, né? Nesses nossos encontros, outras possibilidades. E eu começo primeiro reforçando o dispensacionalismo. Eu explico para eles o que eles já sabem. É isso aqui que você sabe? Isso. Então, por causa disso, por causa disso, ok? Entenderam? Bom, agora vamos fazer o outro processo. Deixa eu apresentar para vocês as outras correntes que vocês não conhecem. Aí é um processo de desconstrução. Só que você também não pode apenas desconstruir. Você tem que oferecer uma posição. E eles ficam sempre, mas professor, o que o senhor pensa? Eu falei, calma. No final eu vou me... Agora não, com a internet a gente já estragou, né? Porque o cara vai lá, pesquisa na internet, acha uma conversa que a gente teve em algum lugar e estraga o suspense. Mas antigamente funcionava legal essa metodologia. Acabou sério, né? Agora já não há nada encoberto que não há de ser revelado. Bom, é uma exegese ruim desse texto, mas está fazendo aí a sua visão escatológica. O nosso vice-reitor, pastor Denilson Ramos, ele fez uma colocação aqui, que coaduna, na verdade, com tudo que o senhor está falando também, que a escatologia sempre vai esbarrar no confronto de ideias e sempre será questionada por pensamento diferente, pois não existe uma teologia exata para este fim. As ideias precisam ser colocadas como possibilidades e não como verdades absolutas, respeitando as outras linhas de interpretação. Diferente da política, pois dizer... não, isso aqui é outra coisa. Aí ele entrando numa área... Mas é por isso que a gente é batista. Para nós batistas funciona assim. Nós batistas convivemos com divergência e com multiplicidade de pensamentos. Sim. Denilson, vai falar isso na igreja presbiteriana. Vai não. Vai ser candidato, como é que eles chamam lá? Vai ser licenciado, vai fazer seu sermão de prova, ok? E vai responder o questionário na igreja presbiteriana, na IPB, dizendo que você é arminiano ou que você é dispensacionalista. Vê se você vai ser ordenado na igreja presbiteriana sendo dispensacionalista e arminiano. Nunca. Porque nós batistas convivemos com diversidade. Vai numa igreja pentecostal, na Assembleia de Deus, dizer que você não é dispensacionalista. Sim. O Gondim fez isso. O Gondim foi rompendo gradualmente com a visão da Assembleia de Deus e hoje a igreja dele chama o quê? A igreja dele é Betesda. Por quê? Porque não dá para se... Ele não é mais um pastor da Assembleia de Deus. Por quê? Porque ele foi rompendo com a teologia clássica da Assembleia de Deus. Nós, batistas, somos assim. Quando pergunto, eu já respondi essa pergunta N vezes. Quando eu era presidente da convenção, eu tinha a obrigação, né, de responder os e-mails que vinham, e as pessoas queriam saber qual a linha teológica dos batistas nacionais. Eu falei, em que assunto? Nesse assunto nós temos 3 correntes, nesse aqui a gente tem 5, nesse aqui a gente tem 7. Então, cara, nós somos isso aí. E é por isso que nós somos batistas. Sim. Pelo livre exercício do pensamento, pelo livre exame das escrituras, pela autonomia do ministério pastoral na igreja local. Na minha igreja local eu tenho liberdade de ensinar de acordo com a minha consciência e com os limites de tolerância da minha igreja. Porque não adianta eu querer só ensinar só o que eu quero, não. Porque pode chegar uma hora que a igreja fala, não, pastor, agora não dá mais, você está virando herético. A nossa igreja não consegue acompanhar seu pensamento teológico. Está na hora do senhor procurar uma igreja que pense como o senhor pensa, porque nós não pensamos assim. Então não é que o pastor batista pode pregar de acordo com o que ele quer, não. O pastor batista pode instruir a sua igreja a pensar na Bíblia,
juntamente como ele pensa, e pode até usar os argumentos para convencer a membresia. Aberto à réplica, ao questionamento, e humilde para se retratar quando um leigo da igreja mostrar para ele na Bíblia que ele está errado. Isso acontece comigo de vez em quando. Eu tenho alguns pastores auxiliares, nem são auxiliares, tenho pastores jovens que estão comigo aqui na igreja, né? E alguns até mais velhos que eu, e a gente troca informações. Eu falo uma coisa, outro deles chega para mim e fala: Zé, vem cá, aqui eu sou o Zé, né? Você pensou nisso aqui? Você olhou isso aqui? E aí eu falo: caramba, né? Aí eu tenho que voltar no púlpito. Onde eu errei, eu volto no mesmo púlpito e digo: irmãos, semana passada eu disse tal coisa, mas o fulano de tal mostrou para mim aqui que eu deveria ter considerado isso. Então, permitam-me retificar a posição. Eu disse isso, mas na verdade é aquilo. Eu creio que isso é ser batista. Sim. Ser batista dizendo que eu estou sempre certo e o membro da igreja tem que aprender comigo, isso não é ser batista. Essa nossa liberdade de consciência tem que respeitar a liberdade e o livre exame dos crentes. E eu gosto, a minha igreja, eu devo ter pelo menos uns 20 bacharéis em teologia aqui, né? E sem contar os pastores. Então é divertido demais ensinar aqui. É muito bom. E acho que é por isso que eu vou tão longe nas minhas reflexões teológicas, que eu saio do arroz com feijão por isso. Porque o arroz com feijão aqui, meu povo já comeu bastante. Então, a gente tem que complicar um pouco o nosso discurso aqui do púlpito. E é curioso demais como a gente tem liberdade para pensar. E, inclusive, entre nós pastores, às vezes, de discordar. Um prega uma coisa e outro fala: olha, o Zé pregou isso aqui, mas eu penso assim, tal, tal. E a igreja acha isso uma coisa extremamente saudável, e eu também. Então, Denilson, isso é um privilégio da gente que é batista. Tá? Nem todo mundo é assim, não. E desde que haja todo esse carinho, esse respeito, né? Tanto de um lado quanto de outro. Quer dizer, todos nós, pastores, líderes, qualquer outra liderança, os irmãos que não estão na liderança ainda, todos nós somos ovelhas, né? O pastor é um só, né? O pastor é papai. E a gente está ali trabalhando junto para ele. E, pastor, vou dizer aqui, eu estou maravilhado, tá? E acho que eu falo com todo mundo que está acompanhando a live aí. Tá? Tá sendo uma noite tremendamente maravilhosa. E aí, mestre, eu acho que todos nós precisamos de um segundo momento disso aí, realmente, para gente digerir. E aí, ou para a gente descobrir coisas novas durante a aula, para a gente fica igual aqueles filósofos lá na Ágora, né, falando e ouvindo e discutindo, e sai dali com alguma outra coisa montada. Mas foi muito importante, mestre, foi muito importante essa noite. Para todos nós que estamos aqui, foi uma noite maravilhosa, maravilhosa mesmo, abençoada. E obrigado mesmo por ter aceitado. E a gente vai aí fazer um novo momento juntos. Podemos? Legal. Pode. Pode ser tema menos espinhoso, né? Eu sou muito eclético, né? Então fica tranquilo aí. O que você quiser conversar, a gente está aberto. Eu adoro fazer isso, né? Para mim, a coisa mais gostosa é falar da Bíblia, falar de igreja, é a vida, né? Desde 14 anos eu sou rato de igreja, né? Eu amo o ministério pastoral, amo o ministério de ensino, amo Jesus, e eu gosto desse diálogo. Eu acho que não sou acadêmico, né? Como eu disse a você, eu realmente não sou um acadêmico, mas eu sou um livre pensador, né? Talvez um pensador livre. Isso me dá talvez alguns ares mais de graça, né? Porque o acadêmico às vezes é muito chato, ele fica preso às correntes, né? Da linha de pensamento, tá? Ou ao texto, né? O fato de eu não ter um livro escrito também facilita bastante, né? Porque o livro encaixota a gente. O pessoal me cobra: pô, você não vai escrever? Antigamente eu dizia:
Quando eu tiver 50 anos, eu escrevo, porque aí meu pensamento está amadurecido. Por enquanto, eu tenho uma mente muito efervescente, eu tenho que amadurecer. Quando eu tiver 50 anos, eu escrevo. Eu já estou com 57, ainda não escrevi um livro, né? Mas daqui a pouco eu vou começar a sossegar e eu vou botar no papel essas coisas. O problema do papel é que depois você não pode mudar, né? Mas Pode? vamos ver. Pode sim. Faz a emenda, né? Edição, minha nova leitura, meu novo. Tudo certo. A releitura. Demais. Valeu. Demais. Que história linda, que, poxa, presença maravilhosa sua aqui. Obrigado. Agora, o próximo tema não vai ser um tema tranquilo. Não vale a pena. O ambiente acadêmico é para ser assim, né? A gente não está naquela classe de catecúmenos que, olha, os 7 passos são esses, tá pronto, vai para o batismo. Não. A gente está aqui para crescer, para abençoar mesmo. Glória a Deus. Valeu, gente. Amém. É duro dizer a hora do parto, mas está na hora de partir. Amém. Graça e paz, meu pastor. Graças e paz a todos que participaram. Valeu.